Meus amados, eu estava orando sobre o que compartilhar hoje com vocês, e se eu disser para vocês que eu preparei essa palavra em 25 minutos hoje, antes de ir para uma audiência amontada, você acredita? E quando vem assim, cara, é muito bom, é muito bom. E eu queria conversar com vocês sobre revelação e determinação. Olha, eu quero que você seja sacudido como eu fui, viu? Porque é pesado, é pesado. Então vamos ler juntos Atos capítulo 20, a partir do verso 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Primeira coisa aqui. Muitos querem ter a vida que Paulo teve, porque ignoram as tribulações e as provações que ele teve que passar. Sabe, queridos, nós precisamos entender que antes do sucesso vem o preparo. Isso é forte demais. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Olha aí o poder das células. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor Jesus. A pregação é essa, as boas novas. Agora, compelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Nada motivador, não é isso? Agora, meu irmão, o que é que faz uma pessoa em sã consciência sair de um lugar para outro que não sabe o que lhe espera lá? Na realidade, até sabe que vai passar por privações, por prisões, por sacrifícios. Agora, por que a pessoa dá esse passo? Por quê? Olha o versículo 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual é o ministério? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Uau! Meu Deus! Que forte, que forte, que forte. Olha o que é que Paulo afirma. Coloca a próxima frase aí, filho. Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Por isso que ele deu esse passo, sem preocupar com a revelação que o Espírito Santo lhe trouxe, de que ele vai para um lugar e que ele vai passar por prisões e provações. Porque ele não tem medo. Por que você não dá um passo maior de fé? Medo. Medo de abrir mão do conforto. Medo de ter que passar por aflições. É ou não é? Eu lembro. Eu adiei iniciar os cultos aqui. Por quê? Porque eu estava na sombra do pastor Júnior. O pastor Júnior estava fazendo os cultos, o Jurandir estava fazendo os cultos. Deixa rolar. A galera está indo para os cultos. Porque eu ia deixar de ter a liberdade dos domingos.
Porque eu, como um membro, eu poderia escolher assistir o culto online. Vocês estão entendendo como isso é forte? Esse mesmo sentimento eu tive quando eu fui convidado para me tornar um discipulador. Eu ia ter que abrir mão da minha zona de conforto, meu irmão. E para me tornar um líder de célula, então, não faz sentido para quem não tem revelação. Por isso que muitas vezes nós adiamos o chamado de Deus na vida da gente. Quando nós temos revelação, nós somos determinados. Nada impede. O medo se esvai. Por quê? Porque não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Primeiro ensino aqui, através de Paulo, qual é? A nossa vida tem que ser norteada por algo muito maior do que meros propósitos egoístas e terrenos. Por que muitos não são fiéis no dízimo? Falta revelação. Porque não abre mão do particular por um bem maior. Propósitos egoístas. Propósitos terrenos. Eu não sei como é que isso soa para você, mas para mim é muito encorajador. Para mim, olha, isso me pegou de um jeito hoje assim, mesmo sabendo que o preço é árduo, mesmo sabendo que prisões e perseguições estavam por vir, Paulo não abre mão do que verdadeiramente importa. Meu Deus. Você acha que o tesouro de Paulo estava aqui na terra? Você acha que o tesouro que Paulo ansiava era terreno? Não, não. Paulo, ele teve determinação de acumular tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não o consomem. E a pergunta é, onde está o seu tesouro hoje? Onde que está o teu tesouro hoje? Como a palavra de Deus diz, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Olha que revelação que Paulo tinha. E essa revelação gera determinação na vida de Paulo. Isso nos ensina, isso nos encoraja, isso nos estimula, né? Então, a pessoa que está disposta até mesmo a morrer pelo evangelho é alguém fora da curva. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. É só para quem tem revelação, querido. É só para quem tem revelação. Então, Paulo ele está dizendo, eu não vivo por aquilo que normalmente guia e dirige a vida de vocês, mas eu vivo por algo maior. Eu vivo por algo maior. E a minha oração é que a gente possa ter esse nível de revelação. Para que a gente possa sair desse nível de cristianismo medíocre e se lance num cristianismo com propósito. Porque eu repito, o que a gente tem feito até aqui tem sido importante, mas de longe é suficiente. Deus quer muito mais da gente. E que isso seja leve, que isso seja prazeroso, mesmo sendo conscientes de que nós teremos aflições, de que nós vamos ter grandes desafios. Amém? Diga, revelação. O que leva alguém a chegar a esse padrão de convicção do seu chamado, de se permitir ser norteado de forma inabalável por algo, é exatamente essa palavrinha, revelação. E o que é revelação? A revelação é a consciência de verdades e princípios que, nesse caso, norteiam a vida de Paulo e que serve de exemplo e inspiração para todos nós.
Nós precisamos aprender com Paulo. Entenda, querido, se você já faz a obra de Deus da forma que você faz, a ideia aqui é te estimular a buscar ainda mais revelação daquilo que Deus te chamou para fazer. Para que você possa ser cada vez mais determinado no cumprimento do seu propósito divino aqui na Terra. Amém? Então, para você, eu faço essa pergunta. O que mais importa? Reflete aí no seu interior. O que mais importa? A vida terrena ou a vida eterna? Para nós estabelecermos um fundamento correto nas nossas vidas, nós precisamos remover alicerces errados. Por isso que eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de aconselhar jovens que pretendem se casar, porque a construção de vida na nossa individualidade foi baseada nas nossas experiências, nosso contexto familiar, tudo que a gente foi submetido, alegrias, tristezas, decepções, frustrações, conquistas. E isso vai gerando fundamentos e sedimentos sobre os quais nós vamos edificando a nossa vida. E quando duas pessoas decidem se unir no matrimônio, são duas histórias de vida totalmente diferentes. Vai dar problema em alguns momentos. Mas quando nós temos revelação disso, nós somos intencionais em liberar perdão, em acolher os defeitos do outro, em ser o primeiro a perdoar, pedir perdão, abrir mão do orgulho. E quando a gente tem a oportunidade de ensinar isso, antes das pessoas darem esse passo importante na sua vida, elas vão mais preparadas. Porque elas vão ter que remover, domingo nós vamos falar bastante sobre isso, elas vão ter que remover elementos nessa base que são totalmente contraditórios, digamos assim, com a edificação da vida cristã que se passa a ter uma vez que a gente tem experiência com Deus, que a gente aceita Jesus. Vocês estão entendendo? Então, o que te trouxe até aqui, talvez não é o que vai te levar daqui por diante. Porque dependendo do nível de revelação que você tem do seu chamado, algumas coisas deixam de fazer sentido. E você começa a ter que abrir mão de certas coisas. É quando o seu interesse próprio começa a se dissolver. Porque importa fazer a vontade de Deus a partir daqui. Tudo vai depender do nível de revelação. Amém? Então eu queria trazer uma ilustração reflexiva. Imagina se Jesus estivesse diante de você, em carne, fisicamente, tá você e Jesus, e você pudesse perguntar algo para Jesus, o que você perguntaria? Ah, mas Jesus é Deus, Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, e Ele está aqui, eu posso perguntar aqui agora? Tá, mas agora tu imagina Jesus encarnado aqui. Se você estivesse na frente dele, diante dele, e ele dissesse, Sacha, meus ouvidos são todos para você. O que você me perguntar, eu te responderei. Átila, eu tenho esse tempo aqui todo para você. O que você quiser, você pode me perguntar. O que você perguntaria? Isso é muito doido, cara. Deus, Ele quer usar as nossas vidas. E você sabe tanto disso, que você está aqui agora, nesse tempo de treinamento. O que nós precisamos renunciar para a gente avançar? O que tem nos prendido e nos impedido de dar um passo de fé mais ousado naquilo que Deus nos chamou para fazer? Será que são
pensamentos de medo, de não abrir mão de algo, de algumas coisas. O quê? O que você perguntaria para Jesus? Eu quero ler com você Lucas, uma parábola de um cara chamado rico. Um rico insensato. Olha como é forte. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse: Cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Contou-lhes então esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Ele ia dizer para quem? Para ele mesmo, meu Deus do céu. Isso é forte. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Meu Deus. Você vê aqui o ensino de Paulo, através do nível de renúncia dele. O que verdadeiramente importa na nossa vida? No que consiste a vida? O que é a coisa certa? Gente, a ideia é essa mesmo. Não dá para brincar de ser crente. Existe um propósito eterno e divino na nossa caminhada aqui. Isso aqui tudo é passageiro. Estou pregando para mim. Para mim, queridos. Está passando aqui primeiro, ó, para poder fluir para aí. De acordo com a palavra de Deus, a vida não consiste na abundância de bens que o homem tem, mas nas suas riquezas para com Deus. Deus não quer que você seja apenas rico aqui na terra, mas também na eternidade. E Paulo nos ensina isso muito bem. Quando nós temos revelação de que essa vida terrena é passageira, a gente passa a ter mais interesse na eternidade. 1 Pedro 1, a partir do verso 24. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Olha que forte isso. Isso é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Não é um poeta. Não, é a palavra de Deus. Toda a humanidade é comparada com uma relva. E toda a sua glória como a flor da relva. Ou seja, tudo que nós produzimos aqui na terra, nas coisas terrenas, que consome tantas horas do nosso dia, tudo isso, a palavra de Deus nos traz essa informação de que a relva que somos nós, murchamos, e o que nós fazemos como a flor da relva cai. A nossa vida é passageira, mas a palavra de Deus não. Olha que forte Eclesiastes 5,15.
O homem sai nu do ventre da sua mãe. E como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Aquelas pirâmides que tinha lá aqueles... Esqueci até o nome dos... Os faraós lá. De vez em quando a galera encontra riquezas enterradas lá. O que é que ele usufruiu? Talvez matou, enganou, para acumular aqueles tesouros. E fez questão de mandar enterrar com ele. Para quê? Está vendo como correr atrás do vento? Não é que você amanhã não vai mais trabalhar porque você teve revelação do seu propósito. Não é isso. Não é sobre isso. Essa verdade que está lá no Velho Testamento, ela é repetida no Novo Testamento. Olha só. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos... Vamos mais profundo? Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Quantos você vai poder celebrar a chegada lá no céu com você? Quantos? E eu quero encerrar hoje deixando essa reflexão. Quais as obras te seguirão? Quais obras nos seguirão? Nossas obras nos acompanharão para além da morte. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Depois da morte, vai haver prestação de contas. Haverá um julgamento, haverá um juízo. E no julgamento, as nossas obras aqui serão levadas em consideração. Você entende a revelação e a determinação? Quando nós temos essa revelação, nós somos mais determinados naquilo que Deus nos chamou para fazer. É ir fazer discípulos, é pregar o evangelho a toda criatura, é amar uns aos outros, encorajar, ensinar, amar, perdoar, ajudar ao pobre, a viúva, o órfão, ser canal de Deus na expansão do reino dele aqui na terra. E pensa que não falta trabalho, não. Falta é trabalhadores. Quando nós temos essas revelações, nós somos mais focados. Nós estamos mais atentos às distrações. Não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Quando temos revelação do que mais importa, nós vivemos de forma mais intencional em cumprir a nossa missão. Amém? Eu acho que por hoje já deu. Próxima semana, eu acho que eu vou querer falar um pouco sobre essas distrações. Mas eu queria encorajar você. Depois de tudo que foi falado aqui, hoje à noite, ore antes de dormir. Senhor, amplia a minha revelação. Abre os meus olhos espirituais, porque eu quero ver. Eu quero ver aquilo que eu ainda não vi. Eu quero que tire de mim tudo aquilo que impeça de eu ser determinado nesse cumprimento dessa revelação. Assim como Paulo, o que menos importa é a minha vida. Porque
importa te obedecer. Dentro da visão da nossa igreja, como que nós cumprimos esse propósito? Servindo a nossa comunidade. Vocês já fazem isso com muita excelência. Discipulando pessoas. Abrindo as portas das nossas casas para receber a igreja de Cristo. É isso. O que nos impede de sermos mais intensos nesse chamado? Ocupações, talvez distrações. Lembra do que nós conversamos na semana passada? As tarefas que te levam ao cumprimento do teu propósito e as tarefas que só tomam o teu tempo, que é tão valioso. Essas distrações são cruéis demais. Tanto nós somos roubados desse privilégio de poder receber mais do Senhor, como nós somos roubados do privilégio de sermos bênção na vida dos outros, na nossa casa, lá no nosso trabalho, na nossa célula mesmo. Né? Vamos ficar de pé para a gente orar?